Sei não, ando me sentindo mal. Um gay me pegou, me tocou, espirrou em mim. Agora, não sei, tô passando meio mal. Eu acho que eu vou passar um atestado. Passar um atestado pra não ir pro trabalho amanhã e... Don't feel like dancing, dancing, nothing else me. Don't feel like dancing, dancing. Bom, boa noite pessoal, aqui quem fala é o Rogério Vulgo Manja, vocês já me conhecem no canal Acorda Pra Cuspir. E hoje eu queria falar de uma tacada só, essa questão dessa notícia que foi dada sobre a liminar que permitiu que fosse tratada como doença a homossexualidade, né? Tanto que o termo homossexualismo é tratado como pejorativo e por isso já caracteriza uma espécie de visão doentia deste comportamento, né? Porém, hoje o termo mais utilizado é homossexualidade, na verdade, como um dos vários tipos de sexualidade presentes, né? Bissexualidade, assexualidade, por exemplo. E aí nós temos uma visão que entende que somente a heterossexualidade é o comportamento normal do ser humano. Isso foi aprovado pelo Congresso Nacional, né, foi na verdade deferida uma liminar, né, perdão o termo, né, foi deferida uma liminar diante de um pedido judicial. E o grande problema é que, obviamente, eu acabo mencionando o Congresso Nacional porque foi uma daquelas ideias que partiu da chamada bancada BBB, bancada Bala, Boi e Bíblia, que foi uma das responsáveis por grandes mudanças políticas nos últimos tempos, inclusive, né, a aprovação das reformas trabalhistas, o encaminhamento da reforma previdenciária, uma das bancadas mais influentes no impeachment da Dilma como um todo, né? E aí muitas pessoas têm criticado essa decisão, porém ela tem os seus fundamentos, mas nós vamos ver aqui no decorrer desse vídeo que esses fundamentos são falaciosos, né? Então, sem muitas delongas, eu queria já explicar quais são esses dois fundamentos. Eles têm até algum sentido por parte das pessoas que buscam apoiar essa decisão. Quais são os sentidos? Existe uma razão espiritual e uma razão material, terrena, para a defesa desse pedido que trata a homossexualidade como doença e que pede que a maioria das pessoas tenda naturalmente a exercer apenas a heterossexualidade. O motivo espiritual, obviamente, é o que está centrado na Bíblia, né? O homem foi feito mulher, a mulher foi feita por homem, né? Então, né, o sentido do sexo, a apropriação, aquelas coisas todas nós já conhecemos, né? Aprendemos na Bíblia, mas não praticamos, né? Nessa questão, né? Ou então acabamos por subvertê-la de maneira muito delicada, né? A gente fala que a corrupção brasileira, seja a corrupção material ou a corrupção moral, ela é como o jazz, você primeiro aprende todas as regras, mas depois aprende a subvertê-las, mas com classe, com um jeitinho, né, sabe? E a razão material é uma questão não de controle populacional, mas de equilíbrio populacional. Por quê? Caso vocês tenham percebido, em países como na Europa e no Japão, você está tendo uma taxa baixa de natalidade e uma taxa alta de pessoas que chegaram à longevidade, ou seja, idosos que estão se aposentando e estão mais trabalhando. Isso está causando uma quebra do sistema previdenciário como um todo. Isso está sendo um problema que está sendo enfrentado no mundo inteiro. É claro, os países geralmente se fecham para não receber trabalhadores de outras áreas, né, de outros países que ainda não tem um efetivo controle de natalidade, não tem uma sociedade madura que consiga fazer essa desvinculação do sexo com a reprodução, né, pode fazer o sexo por divertimento. Lembrando que, assim como os homens, né, o ser humano, né, o golfinho, na natureza é um exemplo de animal que faz sexo não somente para se reproduzir, ou seja, o controle da natalidade é algo que está na natureza e está sendo efetivamente estudado, não é? Então, você tem aí um desequilíbrio populacional com, né, geralmente a pirâmide, né, é mais ou menos essa, né? Você tem uma base com muitas pessoas jovens e um topo com poucas pessoas idosas, né, que estão se aposentando. Mas a pirâmide está começando a se tornar uma estrutura oval e alguns temem que ela possa inverter, ficar no formato de cone. Muito poucas pessoas novas para pessoas
em idade avançada que já não conseguem trabalhar ou que não são adequadamente realocadas no mercado de trabalho. Porque, como muita gente deve ter assistido o filme Senhor Estagiário, é possível que uma pessoa de idade volte a trabalhar caso queira, volte a aprender um novo ofício, volte a exercer uma nova profissão, volte a ter vontade de aprender, né? Uma questão do mercado de trabalho perder um pouco desse preconceito, né? Dos empresários perderem esse preconceito como um todo. Então, há esse temor e, portanto, entende-se que um número alto de homossexuais vai refletir numa diminuição da natalidade. É claro, né, eles esquecem de considerar que esses homossexuais ou bissexuais eles podem, por exemplo, adotar crianças órfãs, né? Crianças que foram rejeitadas em orfanatos ou mesmo até, sei lá, pegar filhos de casais que não queriam necessariamente ter esse filho, mas também não queriam abortar. Todo mundo que assistiu o filme Juno viu um pouco disso, né? Um casal jovem que decidiu doar seu filho para um outro casal que queria ter filhos e não conseguia e puderam fechar esse acordo, realizar esse sonho, né? E puderam continuar as suas vidas, né? Normalmente, né? Apesar desse acidente, né? Dois filmes muito bons, Senhor Estagiário e Juno, são extremamente recomendados para quem quiser se inteirar mais desse assunto. E aí a gente vê que esses argumentos são falaciosos. Eu já citei uma falácia, né? Porque ela não considera o fato de que eles podem adotar essas crianças. Eles temem que essas crianças já farão parte de um circuito, né? Um circuito social em que já, por exemplo, não haja a distinção de gênero, não haja mais aquela distinção de menino e menina e, portanto, a sociedade vai se tornar algo muito diverso daquilo que eles sempre foram habituados, né? Daquilo que estava sendo programado culturalmente, socialmente, ideologicamente, religiosamente, né? Então há esse grande temor dessa transformação social com a qual estas gerações mais conservadoras não conseguiriam lidar, não é verdade? Só que o que acontece? Muito do que há na Bíblia de proibição comportamental, moral, que resultaria numa espécie de punição para o inferno, né? Na verdade se refere a normas de higiene e de saúde pública. Então, por exemplo, a Bíblia prega que você, né, como homem ou como mulher, deva casar-se virgem e o sexo deva ser apenas para a procriação. Né? Porque, quem ainda mora nas regiões desérticas sabe que a higiene é uma coisa muito complicada. Falta água para muita coisa, inclusive para se lavar. Então, se você já fica uns 2, 3 dias sem lavar seus genitais, por exemplo, já ficam cheirando mal, porque já ficam acumulando bactérias. Só que naquela época não se sabia o que eram bactérias, não sabia o que era um vírus, não sabia o que era uma doença sexualmente transmissível e não sabia como curar essas doenças. Então, o que se considerava o inferno era na verdade o inferno na Terra, porque havia pessoas que podiam morrer de sífilis, de gonorreia, de candidíase. É necessário lembrar que a descoberta, né, do microscópio foi uma coisa, a invenção do microscópio foi uma coisa muito recente, né, coisa de 250 anos atrás. A descoberta dos vírus e bactérias se deu um pouco depois e a descoberta do sistema de reprodução humana também é uma coisa muito recente, coisa de 60 anos apenas, né? Foi nos anos 60 aí que descobriram, né, por exemplo, o espermatozoide, o óvulo, descobriram como funcionava. Antigamente se havia, por exemplo, simpatias para engravidar. E se houvesse uma gravidez espontânea, era um sinal divino. Então, a pessoa não podia abortar, não podia, né? Era um crime, né? Ela teria que cuidar desse filho que era uma bênção de Deus, né? Porque era inesperado. Na verdade, foi apenas fruto de uma relação não protegida, né? E, enfim, nos casos da casal era fértil e aí houve a gravidez, né? Então, muita coisa do que se considerava, né? E aí, é claro, depois de um tempo descobriram, por exemplo, a cura para estas doenças, né, que antes afligiam as pessoas, descobriram-se métodos contraceptivos, descobriram-se métodos de prevenção das DSTs, né? Surgiu a camisinha, surgiu o DIU, o Fragma, surgiu a pílula anticoncepcional e vários outros meios, né,
Lembra, quem leu Macunaíma, por exemplo, lembra que, por exemplo, as prostitutas que se não engravidavam era porque tomavam chumbinho. Então tinha uma grande quantidade de prostitutas que com 40 anos morria de câncer porque tinha muito metal pesado, no caso chumbo acumulado no corpo, né? Uma coisa bem triste, né, que acontecia antigamente. Então, o que acontece? É, tudo como essas descobertas foram muito recentes, elas abalaram muitas coisas que estavam previstas na Bíblia e que antes eram consideradas como uma norma não só física, mas metafísica, né? Ou seja, era uma questão da busca de uma bênção espiritual, mas calcada também numa norma de um comportamento terrena, né? Isso nos faz lembrar, por exemplo, da culinária kosher, né? Culinária pura, as regras que os judeus seguem para que o alimento seja considerado puro e não contaminado. Muitas dessas regras não fazem o menor sentido hoje em dia. Por exemplo, o ritual de circuncisão hoje é uma cirurgia sem anestesia, uma coisa louca que acontece lá, né? Mas hoje descobriu-se que a circuncisão é garantidora de uma boa possibilidade de não contaminação por DSTs, né, no geral. Pois é. Inclusive o HIV era tratado como uma praga divina, né? Uma doença sem cura, como um sinal do apocalipse, né? E hoje, bom, o HIV continua sendo sem cura, mas há métodos de profilaxia, caso você tenha uma exposição, você pode ter uma profilaxia em até 48 horas, né, para não ser contaminado e não desenvolver a doença. A doença hoje é controlável, você pode ter até 20, 25 anos de sobrevida, né, quase mesmo como se fosse uma diabetes. E é claro, muitas pessoas continuam estudando em busca da cura do vírus como um todo, né? Tem o famoso paciente Berlim, quem quiser pesquisar lá também, né, praticamente o único paciente que pode ser considerado curado por um tratamento meio radical, né, no caso do HIV, né? Então, essas coisas mexem muito com esse pessoal que quer tentar impor proibições de comportamento que tinham um sentido pré-científico anterior, mas que esse sentido com o tempo se perdeu, né? Então não existe mais a justificativa do pecado. O que antes era considerado como pecado era uma norma de saúde e de higiene precária antes da era científica, antes da descoberta de micro-organismos, antes da evolução do pensamento humano como um todo, que já tinha comportamentos sexuais múltiplos, aliás, que estão presentes na natureza. Se você for ver, às vezes você tem cachorros, gatos que têm comportamento afetivo, sexual, diverso do planejado, entendeu? O gato macho que gosta de gato macho, o gato fêmea que gosta de gato fêmea, entendeu, gato? E assim por diante, entendeu? E as pessoas hoje, respeitados os limites da saúde, da higiene e do bom senso comportamental, você pode, sei lá, ter sexo com árvore se quiser, como diria o Sergei lá, né? Sergei lá meio louco, que dizia que chegou, era pansexual, chegou a fazer amor com uma árvore. Não me pergunte como. Espero que ele não tenha se machucado muito, né? Bom, enfim, a gente zoa, mas dentro do limite é questão de cada um. Onde que a questão sexual pode ser tratada como uma doença? Quando ela é um vício que interfere na sua vida, mas esse vício pode ser em qualquer coisa. Sei lá, se você gosta muito de castanha de caju, né, você pode chegar e dizer, olha, eu adoro castanha de caju, eu gosto de trabalhar comendo castanha de caju, entendeu? Posso até dizer de maneira lúdica, né, brincando, eu sou um viciado em castanha de caju, não é? Porém, se você é o tipo de pessoa que, sei lá, eu não consigo sair de casa, eu não consigo trabalhar, eu não consigo estudar, eu não consigo interagir com os amigos, eu só consigo ficar em casa comendo castanha de caju. Aí sim você tem um problema. Porque a castanha de caju é o que te dá prazer e quando você. E a vida, ela é para ser vivida com prazer. O problema é que quando este prazer interfere em várias outras instâncias da sua vida, a ponto de se tornar um vício e você não conseguir realizar essas outras coisas da sua vida como um todo, né? Porque somos seres de multiplicidade de eventos, né? De multiplicidade de interação social, de ação como um todo. Né? A mesma coisa vale para qualquer outro tipo de comportamento. Quem assistiu Hacking para um Sonho vê que as pessoas podem ser dependentes de muitas coisas diferentes, sejam substâncias, sejam comportamentos, né? Podem ser dependentes. Se você tem um comportamento
sexual que indique dependência, que indique uma face doentia que impeça você de viver a sua vida, aí sim você pode buscar tratamento. Agora, a questão da opção aí não faz o menor sentido. Infelizmente, é uma visão retrógrada. Mesmo eu sendo hétero, se um dia eu quiser, sei lá, meter o louco, entendeu? Vai de qualquer um. Vai de qualquer pessoa ter decidir sobre essa mudança de comportamento e ela ser normalmente aceita pela sociedade, né? O que não dá mais é você ter a ignorar uma coisa, né, que é entrópica, porque a partir do momento em que o ser humano passou a exercer controle sobre o seu sistema reprodutivo, desvinculou o sexo da reprodução, tem controle sobre o seu prazer sem que interfira na sua vida. A partir do momento em que eu tenho esses três pilares, a questão da multiplicidade sexual é algo que não tem mais volta, não se desensina, não se desaprende. É igualmente, por exemplo, é igual a querer desinventar a cocaína. Não dá, a partir do momento que se descobriu o refino da folha de coca e se extraiu a substância que é estimulante da alegria lá e pode causar uma overdose e um AVC no cérebro, e até hoje mata um monte de gente, embora tem muita gente que defenda que até a cocaína deveria ser legalizada, a partir desse momento é o que não tem mais como voltar. Só que nesse caso, temos estudos que comprovam que essa droga tem um alto nível de dependência e um alto nível de interferência na vida pessoal do indivíduo, de forma que ele não quer fazer mais nada, atrapalhar tudo na vida porque ele só quer saber tirar, entendeu? Né? Temos vários exemplos aí na mídia que eu digo, né? Gente que comeu pilha, né? Pareceu muito louco sendo filmado pelo celular e tudo mais, né? Pois é, então. Mas enfim, onde eu quero chegar com isso? É uma coisa infelizmente estúpida, não? Até porque, olha, se existe um tratamento, uma cura gay, vai ter que ser exercido por psicólogos. E os psicólogos, bom, a maioria deles é gay, lésbica, eles estudam muito mitologia grega. Mitologia grega é recheada de histórias desse tipo que explicam o porquê desses comportamentos na visão greco-latina, não é verdade? Quer dizer, não se sabe o que vai ser definido entre quatro paredes, esse tratamento pode ser só de Hzinho, os resultados podem ser só de Hzinho, né? Pô, se o gay ou lésbica quiser ficar com alguém do sexo oposto, pode falar com uma amiga e, tipo, fingir namoro, vai enganar a família, até quando, não sei, até o momento que ele se sentir seguro pra assumir, entendeu? Então, infelizmente, é uma grande visão retrógrada, não tem nada a ver esse negócio da doença, mas enfim. A gente poderia até questionar a questão da liberdade de pensamento, só que liberdade também é responsabilidade de pensamento. E a partir do momento em que você tentar interferir demais, impor demais o seu pensamento perante os outros, né, você está interferindo na liberdade deles. E é claro, muita gente não gosta de ver a sua liberdade interferida. Porém, para alguns é uma questão de dane-se, tenta sorte. Eu quero briga mesmo. Tem gente que não quer saber de paz, né? De conciliar as multiplicidades. Tem gente que quer saber de brigar mesmo, de se impor, de tipo, meu comportamento perante o seu, entendeu? E aí, obviamente, diferentes polos acabam sendo combativos. E é claro, você tem esse conflito e às vezes você tem que se posicionar ou pode não se posicionar a respeito. Bom, esta é a minha posição. Eu espero que eu possa esclarecer os pensamentos de muitas pessoas que têm um pouco de dúvidas em relação a isso, porque existem até fundamentos nessa decisão, nessa liminar, mas eles são falaciosos, como muita coisa na humanidade. Só que não é, se for para termos falácias, que sejam falácias novas e não antigas, para quais criamos respostas já superamos faz tempo. Beleza? Forte abraço para todos. Valeu!